Queremos saudar o amado irmão que está aí desse lado, na bendita paz do Senhor Jesus, e queremos convidá-lo para que possa nos acompanhar, para juntos possamos celebrar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Todos meus movimentos, à distância sabe os meus pensamentos. Vês-me quando trabalho, quando descanso. Conheces todas minhas ações, mesmo antes de eu falar. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo. Senhor, tu examinaste-me, conheces-me. Todos meus movimentos, à distância sabes meus pensamentos. Vês-me quando trabalho, quando descanso. Conheces todas minhas ações, mesmo antes de eu falar. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo. Eu te louvo. Para onde poderia eu ir para escapar de ti? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subisse lá nos céus, se eu descesse ao mundo dos mortos, estarias lá. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, ai eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo. Te louvamos.
protege-me com seu poder. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder. O seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, ai eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo. Glórias a ti, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, oh, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não
está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Meu Deus não para. Bom dia, amado irmão. Estou aqui para partilhar consigo a palavra de oferta desta semana e gostaria de convidar o amado irmão a ir comigo no livro de Salmos 23 e vamos ler 2 versículos deste salmo, que é o versículo 1 e o versículo 6. Diz a palavra do Senhor no versículo 1: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta palavra, vemos o salmista afirmando e reafirmando aquilo que é a sua confiança no Senhor, quanto à providência dele para a sua vida. E eu gostaria de levar a amada igreja a refletir nesta palavra, quanto à confiança, sua confiança no Senhor, como sua provisão, como sua providência, reconhecendo que Ele tem cuidado de nós e Ele nunca nos deixará faltar nada. E gostaria de pedir que o amado irmão pudesse neste momento orar junto comigo, dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que em todo o tempo a sua bondade, a sua misericórdia estarão comigo, porque a sua palavra assim o diz e eu confio na palavra do Senhor. Amém? Vamos juntos orar e declarar isso com o nosso coração, nossa mente, que ainda que hajam faltas em nossas vidas, Deus tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos orar agradecendo, Pai, pelo seu cuidado, agradecendo, Senhor, porque nós confiamos naquilo que a sua palavra diz quanto ao cuidado que tens de nós. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar faltar nada. Obrigado e trabalhe a nossa confiança, porque às vezes não é fácil, mas nós precisamos crer e confiar que Deus tem cuidado de nós, que o Senhor está ao redor de nós, protegendo, guardando e sendo a nossa providência. Abençoe, Senhor, tudo quanto será dado e que de todo o coração nós possamos ofertar e dizimar ao Senhor em favor daquilo que é a sua graça e a sua bondade para conosco. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. E gostaria de apresentar para o amado irmão os números que nós temos vindo a partilhar todas essas semanas, de forma a fazer já a sua oferta. Pode usar o M-Pesa ou ponto 24, que é o número da irmã Joaquina, que já está aí na sua tela, e o número de conta da igreja junto ao seu NIB para poder fazer a sua transferência. Tenha um bom culto, amado irmão, e vamos juntos celebrar o nosso Deus nesta semana. Obrigada. Bom dia, amado irmão em Cristo. Quero saudar a você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui deste lado e podermos juntos compartilhar essa mensagem, essa palavra que Deus tem para nós hoje. Orando que o Espírito Santo ele seja o nosso professor
no dia 2. O nosso tema hoje é fortalecido no Senhor. E estaremos compartilhando ali no livro de Efésios, no capítulo 6, nos versos 10 a 20, que passamos a ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos de toda a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para que isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? E vamos orar agradecendo o nosso bom Deus pela palavra que Ele nos dá essa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Pedimos, Senhor, que envie o seu Espírito Santo e Ele seja o nosso professor hoje. Nos ensine, Pai, desafie, trabalhe as nossas vidas e nos faça nós sermos esse discípulo, esse crente constante, com intimidade contigo, Deus. Nós entregamos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao longo da nossa caminhada como discípulo de Cristo e também debaixo do senhorio de Cristo, estamos sujeitos a experimentar batalhas espirituais em nossas vidas, tendo em conta que fomos chamados para testificar e expandir o reino dele. Queridos, é necessário entender que para o sucesso da missão que nos foi dada, vai depender muito da condição saudável da nossa vida como cristão. No domingo passado, falamos sobre a oração de Paulo, já uma vez que nós falamos sobre o mesmo livro de Efésios, e vimos lá no capítulo 1, nós falamos sobre a oração de Paulo pelos crentes em Efésios, aonde Paulo, por um período de 3 anos, trabalhou árduo na proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Então, Paulo, ao escrever essa epístola, aos Efésios, ele encontrava-se preso em Roma e desejava saber como vai a vida da igreja ali em Efésios. Para a satisfação do apóstolo Paulo, a notícia que ele recebeu era boa. Deste modo, destacamos aquilo que foi a reação de Paulo a receber essa notícia boa e de como a igreja na cidade de Efésios estava indo. A primeira reação de Paulo foi: ele ficou grato a Deus por aquilo que Deus estava a fazer no seio da sua igreja. Em segundo, ele nunca parou de orar pelo povo santo de Deus para que continuasse a caminhar no verdadeiro conhecimento. Terceiro, Paulo vai mostrar
a supremacia, a soberania de Cristo. Então, essa foi a mensagem que nós compartilhamos na semana passada. Essa foi a mensagem que nós vimos sobre a oração de Paulo para os crentes ali na cidade de Efésios. Paulo, ao escrever essa epístola, ele queria encorajar, ele queria exortar aos irmãos que estavam ali na cidade de Efésios nas seguintes vertentes. Primeiro, assentado. Segundo, andando. Terceiro, firme. Vamos talvez entender um pouco aqui. Quando Paulo pretende encorajar e exortar, quando ele vai dizer assentado, ele pretende referir a posição do crente. O crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Andando. Aqui é a questão da responsabilidade do próprio crente. A sua responsabilidade é de andar e viver uma vida digna, como um cristão saudável que caminha em unidade, não entristece o Espírito Santo, fala a verdade, caminha no amor, caminha na luz e honra o casamento. E o terceiro aspecto na questão de encorajar e exortar é firmar. É aqui onde nós vamos tratar sobre esse assunto no capítulo 6, que é o concluir, que é a conclusão da epístola de Efésios. E Paulo vai concluir exortando aos irmãos no capítulo 6, exortando os crentes ali em Efésios a se manterem firmes na sua caminhada, pois eles estavam envolvidos numa batalha espiritual e precisavam de se empenhar nessa guerra que era contra Satanás e todas as suas hóstias. Então Paulo vai aqui trazer esse encorajamento, vai aqui trazer essa exortação para que esses irmãos continuassem firmes no Senhor, porque a luta deles era grande, essa luta de se manter constante no Senhor, de se aproximar no Senhor, de servir ao Senhor, era uma luta constante. Todos os dias eles iriam enfrentar essas lutas. E aí Paulo vai falar sobre a questão da batalha espiritual e como vencer essa batalha espiritual. Se vence essa batalha espiritual por meio da armadura de Deus, ou por meio das armaduras de Deus. Então, batalha espiritual. O que é batalha espiritual? É a nossa luta contra tudo o que nos afasta de Deus, tudo que nos leva à desobediência, tudo que não pertence a Deus, tudo o que é pecado. Nessa batalha espiritual, nós temos alguns opositores que todos os dias nós enfrentamos. Como crentes, nós enfrentamos esses opositores na nossa batalha espiritual. O primeiro opositor é o diabo, aquele que governa todas as forças espirituais em rebelião contra Deus. Sabendo que Satanás ele não está satisfeito com a nossa caminhada no Senhor, ele não está satisfeito com a nossa intimidade com Deus, ele não está satisfeito, ele impõe investidas para que a gente possa cair, para que a gente possa ficar distante de Deus. Então, esse é um dos grandes, para não dizer o opositor número 1 que nós temos na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada como discípulo. Então, ao falar dessa batalha espiritual, nós temos o primeiro opositor aqui, que é o diabo. O segundo opositor é o mundo. Nós temos o mundo. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos, ele está amaldiçoado, porque existe o pecado nesse mundo. Nesse mundo reina o pecado. Esse mundo está distante de Deus, não obedece a Deus, não caminha de acordo com os estatutos de Deus e o mundo oferece muitas tentações. E esse é um dos grandes opositores que nós temos todos os dias quando nos fizemos ao mundo, quando nós vamos ao trabalho, quando nós
vivemos uma vida de socialização normal, nós enfrentamos este mundo que não anda de acordo com a ordem de Deus, não anda de acordo com os mandamentos de Deus. Então nós verificamos que é um grande opositor naquilo que é a nossa batalha espiritual, aquilo que é o nosso viver como cristão, aquilo que é o nosso viver como discípulos e proclamador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A outra oposição que nós encontramos aqui é a nossa velha natureza. A nossa velha natureza. Nós sabemos, ao lermos o livro de Gálatas, lá no capítulo 5, nós encontramos isso e falamos há algumas semanas atrás, lá em Gálatas, o capítulo 5, sobre aquilo que eram as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós vemos que há essa luta constante, pois aqueles que receberam a Jesus Cristo, eles passam por essa luta constante. Existe essa tendência de o pecado sempre aparecer, essa tendência que temos de querer pecar, essa luta constante que encontramos a carne, o espírito disputando. Então a nossa natureza, a nossa velha natureza, às vezes ela quer voltar, às vezes ela quer se fazer presente. Então, essa é a luta que nós encontramos na nossa batalha espiritual. Nós encontramos esses opositores. O primeiro é o diabo, nós encontramos o opositor que é o mundo, e também o terceiro opositor é a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Lembrando lá, só para chamar a atenção, lembrando lá que, lá em 2 de Coríntios, no capítulo 5, nos versos 17, diz que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas eles são. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, porque o velho homem já se foi e nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Então esses são os nossos opositores na caminhada como cristão, na caminhada como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Isso é que é batalha espiritual. Batalha espiritual não é algo místico, é algo real, é algo do dia a dia. O que nós enfrentamos como discípulo, o nosso caminhar como discípulo, as lutas que nós temos tido todos os dias de obedecer a Deus, de sermos santos, de caminhar de acordo com os seus mandamentos. Então essa é a batalha espiritual. E Paulo, ele vai entender que se quisermos vencer essa batalha que temos todos os dias, precisamos de nos vestir das armaduras de Deus. Nós precisamos nos vestir das armaduras que Deus coloca para continuarmos a vencer, continuarmos a caminhar, continuarmos a expandir, proclamar o Evangelho. Nós precisamos vestir daquilo que são as armaduras de Deus. Veja, como nós falamos na semana passada, quando nós falamos dessa mensagem, nós dizemos que essa carta Paulo escreveu quando ele estava preso lá em Roma. Preso em Roma, o apóstolo Paulo talvez olha a vestimenta e a armadura do militar romano. Usa esse aparato para explicar o militar, o lutar contínuo da vida cristã contra Satanás, seus demônios, agentes, inimigos de Cristo e também nossos inimigos. Então o apóstolo Paulo vê, estando preso, talvez ele teve essa apreciação daquilo que era a vestimenta do soldado romano, e ele traz esse aparato para explicar também como nós podemos vencer aquilo que são as batalhas espirituais que nós enfrentamos, ou a batalha espiritual que nós enfrentamos na nossa vida de discípulo, na nossa vida de crente. Ele destaca ali 6 elementos da armadura de Deus para que a gente possa resistir o inimigo. Primeiro, ele começa com o cinto da verdade. O cinto é importante porque une a armadura. Conhecer a verdade é essencial para afirmar a fé e garantir a vitória. Você sabe, querido, que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo relativista. É um mundo onde não existe o absoluto. E o inimigo usa essa arma nos dias de hoje
para poder trazer esse relativismo dentro do povo de Deus. Não existe um absoluto, não existe um certo. É relativo de acordo com o ponto de vista, de acordo com a sua localização. Então o inimigo, ele pretende retirar a verdade, aquilo que é o certo, aquilo que é a verdade. Porque nós sabemos, se conhecermos a verdade, é essencial para manter firme a nossa fé e dar vitória. Aqui, a verdade é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim que nós precisamos nos vestir da verdade. Nós precisamos nos cobrir da verdade. Porque é essa verdade que vai nos dar a consistência, é essa verdade que vai nos fazer nós caminharmos, é essa verdade que vai nos dar a segurança. Porque num mundo de relativismo não existe segurança. E Cristo é a nossa segurança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois quando a Bíblia fala sobre a verdade é uma pessoa. A verdade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Satanás, ele pretende distorcer essa verdade, pretende retirar essa verdade, pretende criar um relativismo sobre a verdade. Então nós precisamos ter o cinto da verdade, nos assegurar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos cobrir, porque Ele vai nos dar a consistência de nos manter firme naquilo que nós acreditamos. Vocês sabem muito bem que hoje as pessoas já nem sequer sabem o que acreditam. Mas aqueles que estão em Cristo, eles sabem que acreditam na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Salvador e não existe outro a não ser a Ele. Então é essa verdade que o inimigo pretende tirar, é essa verdade que o mundo quer, que o inimigo quer que seja relativo no ponto de vista de quem estiver a reparar. Mas biblicamente nós reconhecemos que existe só uma verdade, e a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Veja que ao falar sobre a questão do cinto, o cinto une. Nós vemos que quando usamos as calças e pusemos a camisa dentro das calças e nós nos ajustamos bem ou ajustamos bem o cinto, as calças não caem e a camisa não sai da calça porque está bem ajustado. Mas quando nós não ajustamos bem o cinto, o que acontece? A calça irá cair e a camisa irá se retirar da calça. Então, é importante nós percebermos isso, que a verdade é fundamental para a nossa caminhada. E essa verdade é Cristo. Não existe o relativo. Na Bíblia não existe o relativo. Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. Então, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos lá em Efésios a se vestir ou a ter o cinto da verdade, a cingir-se com o cinto da verdade, a vestir-se com o cinto da verdade, a se cobrir com essa verdade, porque essa verdade traz a constância, traz a firmeza e traz a vitória. E aí Paulo vai mais e vai falar sobre o segundo elemento da armadura de Deus. Ele vai falar sobre a couraça da justiça. A couraça era um elemento que o soldado romano usava quando ia à guerra para poder se defender de todos os órgãos internos. Esse elemento tinha a parte de frente, como também tinha a parte de trás para poder proteger o soldado. A couraça serve para proteger o nosso coração. Em Jesus nós fomos justificados. Agora estamos do lado da justiça. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper pelo pecado. Aqui a proteção que se fala, essa couraça da justiça que se fala aqui para você que é crente, para você que é discípulo, é a vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida que agrada a Deus, uma vida moldada pelos princípios e os valores do reino de Deus. Essa vida reta que nos faz dar o testemunho da verdade, que nos faz
que nos faz perceber que Cristo, quando as pessoas reparam, elas conseguem entender que Cristo vive em nós. Cristo está em nós, porque a nossa vida ela é moldada, ela é regulada de acordo com os valores e os padrões do reino de Deus. Uma vida santa, essa vida, esse processo de santificação, esse processo de querer ser santo todos os dias. Então, é essa vida de retidão, é essa vida de santidade, é essa vida de sermos moldados de acordo com o padrão de Deus que Paulo nos encoraja a nos revestir dessa armadura que se chama a couraça da justiça. E o terceiro elemento que Paulo coloca-nos aqui é pés calçado na prontidão do Evangelho da paz. Os nossos sapatos, eles protegem os nossos pés e que nos levam para onde nós queremos ir. Aqui nós entendemos sobre a proclamação, estarmos prontos. Nós temos a verdade que é Cristo, nós nos protegemos daquilo que é a nossa maneira de viver, caminhar na santidão, caminhar na retidão, caminhar de acordo com os valores, os padrões do reino de Deus. Agora nós estamos sendo aqui desafiados em poder ir proclamar um evangelho, ir distante, anunciar um evangelho de Cristo, defender esse evangelho da paz. Agora, nós temos um conhecimento daquilo que Cristo é. Nós vivemos uma vida que glorifica a Deus. Somos agora desafiados em ir proclamar um evangelho da paz. Num mundo onde carece paz, num mundo onde carece a alegria, num mundo onde não existe uma reconciliação com Deus, porque o pecado habita ali, nós agora somos desafiados. Paulo desafia a igreja em Efésios, mas também ele desafia a nós nos dias de hoje para podermos ir fazer a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Levar essa mensagem da paz, levar essa mensagem da esperança, levar essa mensagem de reconciliação, levar essa mensagem da redenção. Paulo encoraja os crentes a irem proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a ir anunciar essa mensagem da esperança, essa mensagem da reconciliação que leva o mundo a ter a intimidade com Deus. Então, esse é o outro elemento que somos aqui desafiados a podermos nos vestir, nos armar desses elementos. Primeiro é a verdade. Segundo é viver essa vida de retidão. Terceiro é proclamar o Evangelho de Cristo, aquilo que é a solução para as nações, aquilo que traz a reconciliação, que traz paz no coração dos homens. Em diante, Paulo vai falar sobre o quarto elemento, e Paulo vai falar dizendo o escudo da fé. Paulo vai falar sobre o escudo da fé. O escudo, ela serve para defender contra as setas e ataques. E outros ataques, desculpa. O escudo serve para se defender contra setas e outros ataques. Estou a imaginar, eu não tenho um conhecimento grande de como eram os escudos naquele período dos soldados romanos, mas eu acho que era um objeto que eles se defendiam para que todos os dardos, todas as setas que fossem lançadas não pudessem atingir a esses soldados. Então, o escudo é a proteção, é a nossa proteção. O que é esse escudo? É a nossa fé. É a nossa fé. A nossa fé. Nós andamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós confiamos pela fé. A fé nos ajuda a estarmos protegidos de todas as setas que o inimigo lança para nós.
A nossa fé nos mantém firme. É a nossa fé. Quando o inimigo vem para trazer uma mentira sobre a promessa de Deus, nós temos a fé que Deus irá operar. Nós temos a fé, nós temos a certeza que Deus cumpre com aquilo que promete. Quando o inimigo vem para nos desanimar, então a nossa fé diz que Deus está no seu lugar e nós iremos vencer, porque Deus está sentado no trono. Quando o inimigo vem para poder trazer todas as suas armadilhas, a nossa fé nos faz confiar no Senhor. Então, a fé, ela nos protege de todas as investidas que o inimigo traz. Tudo que o inimigo coloca, a nossa fé nos protege. Por isso é importante que a gente tenha essa fé grande de saber confiar no Senhor em toda nossa vida. Porque é essa fé que irá nos dar vitória, é essa fé que irá nos dar consistência, é essa fé que vem nos fazer perseverar nas promessas do Senhor. Então, temos aqui o escudo da fé, a fé em Jesus Cristo, a fé num Deus que faz coisas impossíveis, faz coisas impossíveis acontecer nas nossas vidas. Graças a Deus. Esse é um desafio para nós. Esse é um desafio de saber que existe uma batalha na minha vida, mas eu estou sentindo uma verdade. Eu vivo uma vida santa. Eu sou proclamador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e eu tenho uma fé naquele que é o Senhor dos Senhores. Aquele que está assentado no trono, reina, governa, aonde toda língua confessa e todo joelho se dobra que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E apóstolo Paulo vem em diante e levanta o quinto elemento. E o quinto elemento que o apóstolo Paulo levanta é capacete da salvação. Capacete da salvação. Quando se vê capacete, o soldado usava capacete para proteger a sua cabeça. Ele usava para poder proteger a sua cabeça. Nós vemos que nós fomos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. E quando fomos salvos, o que aconteceu? Nós nos tornamos nova criatura e mudamos a nossa maneira de pensar. É incrível que, se entendermos nos nossos dias, quando nós caminhamos, a nossa mente é um campo de batalha. O inimigo vem, o inimigo lança bombas na nossa mente, o inimigo usa a nossa mente para poder nos distrair, o inimigo usa a nossa mente para podermos desobedecer ao nosso Deus, nos pensamentos. Às vezes o inimigo entra nos nossos pensamentos, começa a criar pensamentos ruins, pensamentos de rebelião, pensamentos de desobediência a Deus. Então existe esse campo de batalha que nós encontramos na nossa mente. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, nos versos 2, vai dizer o seguinte, vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o inimigo traz. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo traz. Nós não podemos nos conformar o nosso modelo antigo, o nosso velho homem, a nossa natureza. Nosso standard, nosso modelo, nosso padrão não é desse mundo, mas o nosso padrão é do reino de Deus. É lá onde nós buscamos a nossa ordem de vida. E o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer assim que nós não podemos nos deixar levar com o pensamento, a maneira de viver que esse mundo tem, mas nós precisamos transformar a nossa mente. Se estamos em Cristo, nós precisamos ter uma mente igual à de Cristo. Precisamos trabalhar todos os dias, pensar como Cristo pensa, para a glória do próprio
Deus. Então nós precisamos trabalhar, porque eu sei que é na mente, né? Nós vamos dizer que uma mente desocupada, uma mente vazia, é oficina onde o diabo encontra o seu espaço para maquiar e fazer as suas coisas lá. Então, querido irmão, eu quero dizer que não, nós não admitimos, nós não podemos aceitar que Satanás entre, o diabo entre na nossa mente e traz pensamentos de rebelião contra Deus, mas sim, nós precisamos renovar a nossa mente de acordo com a vontade de Deus. E apóstolo Paulo vai terminar o 6º elemento, dizendo a espada do Espírito. A espada é uma arma de defesa, né? Estou a imaginar, aqui já não se usa, aqui não se usa a espada, mas eu estou a imaginar lá naquele tempo dos soldados romanos, e se ninguém poderia ir à guerra sem a espada, porque a espada, ele se defendia com a espada e contra-atacava com a espada. Então estou a ver ali o soldado lutando, fazendo todos aqueles, procurando se defender, abrindo um espaço para atacar o inimigo e abater o inimigo. Então, a espada, ela não só nos defende, mas também ela ataca o inimigo. A espada é a palavra de Deus. Hoje vivemos num mundo onde os cristãos não querem se achegar à palavra de Deus. Não tem como você conhecer as promessas de Deus. Não tem como você saber a orientação de Deus. Não tem como você saber a doutrina sã se você não medita na palavra de Deus. Se você não se aplica em estudar a palavra de Deus. Hoje existem muitos falsos ensinos que se têm levantado. Muita coisa ruim que não tem nada a ver com a palavra de Deus que tem se ensinado nas igrejas hoje ou em qualquer lugar. As pessoas pegam a palavra, manipulam a palavra de Deus para conseguir os seus intentos. Então, eu quero desafiar nesse 6º elemento que Paulo coloca, está a dizer a espada, aquele que nós defendemos contra qualquer tipo de heresias e contra-atacamos o inimigo, porque sabemos que essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra de Deus. Aqui nós precisamos nos alimentar, precisamos beber dela, para que a gente conheça as promessas de Deus, a gente conheça as orientações de Deus para com a nossa vida. Medite a palavra de Deus, estude a palavra de Deus dia e noite. Não deixe, aplique-se na palavra, junto com sua família, no seu tempo pessoal, aplique-se a palavra. Hoje os crentes passam mais tempo cantando, o que não é mau, mas é preciso que se aplique-se na palavra de Deus, memorizando versículos, meditando a palavra, estudando a palavra, para que tu cresças e tenha um alimento sólido. Então Paulo vai trazendo todos esses elementos para que a gente possa vencer a batalha espiritual contínua que nós temos. Algumas notas muito rápidas para poder fazer a conclusão. Aqui Paulo está a dizer que toda a armadura, revestivos de toda a armadura, não está a dizer só um elemento, ele está a dizer que todos estes elementos que foram aqui destacados, o crente precisa de se revestir de todas essas armaduras. O outro aspecto, não estou a imaginar um soldado a ir à guerra quando está doente, né? Estou a imaginar, aqui nós temos malária, estou a imaginar todos aqueles pesos grandes, daquelas vestimentas de soldado romano, e você está lá com de certeza que haverá muitas dificuldades para você poder rir, porque esses elementos irão pesar e irão ser desconforto para você. Então é preciso que haja saúde, irmão. Saúde espiritual. Empenhar-se para que a gente possa vencer essas intentadas
que o inimigo está a trazer. Então, sou bem rápido, fazendo uma recapitulação para você. Cinto da verdade. Cristo é a verdade. Couraça da justiça. Uma vida de retidão, uma vida santa. Calçados na prontidão do Evangelho da paz. Proclame o Evangelho de Cristo. Escudo da fé, a nossa fé que sustenta todas as promessas que o Senhor faz para as nossas vidas. Capacete da salvação, nossa maneira de pensar, moldar os nossos pensamentos. Espada, a palavra de Deus, que é fundamental nas nossas vidas. Arruma-se, veste-se da armadura de Deus na sua vida. Só assim irás conseguir vencer a batalha diária que nós enfrentamos todos os dias para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tocou o seu coração e ela possa transformar de facto a sua vida. No nome de Jesus, e nos vemos próxima semana.